Olá, meu nome é Ana Carolina Tavares, eu sou arquiteta e urbanista e residente na Comissão de Regularização Fundiária da UFPA. Aqui a gente vai dar prosseguimento a mais um dos vídeos sobre tópicos avançados em regularização fundiária urbana na Amazônia, sendo que o tópico que a gente vai abordar hoje é REURB em áreas não edificáveis para infraestruturas públicas. Bem, as faixas não edificáveis para infraestruturas públicas incluem faixas de rodovias, espaços ao longo de linhas de alta tensão de energia elétrica, espaços adjacentes a dutos de águas e esgotos e espaços ocupados por depósitos de lixo, incluindo situações de lixões ou de aterros sanitários. São áreas que devem ser mantidas livres, sem ocupação permanente, para garantir a manutenção das infraestruturas públicas, bem como evitar situações de riscos decorrentes de acidentes com dutos de águas e esgotos e também com campos eletromagnéticos de linhas eletrificadas, por exemplo. Ainda na década de 70, a Lei 6766 de 79 determinou algumas restrições a ocupações nas margens de águas correntes, de rodovias, de ferrovias e de dutos de água, cujas faixas não edificáveis foram fixadas em 15 metros de cada lado. No entanto, com o tempo, algumas dessas determinações previstas na Lei 6766 foram revistas, vindo a ser flexibilizadas em normas estabelecidas posteriormente. Esse caso de flexibilização aconteceu, por exemplo, com as faixas não edificáveis de rodovias. Ao longo das rodovias devem ser consideradas duas faixas. Uma delas é a faixa de domínio e a outra é a faixa não edificante, ou faixa não edificável, as quais são paralelas. O DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, define a faixa de domínio como sendo a base física sobre a qual se assenta uma rodovia, sendo que nas áreas laterais é possível o uso, o qual obedecerá às condições de segurança de trânsito estabelecidas pelo DENIT. A faixa de domínio é sempre uma área pública, podendo ser da União ou do Estado. Já a faixa não edificante é prevista na Lei 6766 de 79, sendo uma faixa não edificável de 15 metros, que pode ser uma área pública ou privada. Recentemente, a Lei 13.913 de 2019 veio a flexibilizar essa disposição da Lei 6766 para as faixas não edificantes de rodovias federais, definindo que a faixa não edificável é inicialmente de 15 metros, mas que ela pode ser reduzida até o limite de 5 metros, desde que isso seja previsto em lei municipal ou distrital. Assim, se o município desejar realizar regularização fundiária em áreas que englobem faixas não edificáveis de rodovias, é preciso primeiramente publicar uma lei que indique a redução dessa faixa, podendo chegar até o limite de 5 metros. Após esse procedimento, segue-se o rito usual da REURB, observando as especificidades impostas pela dominialidade da área. O mesmo vale para rodovias estaduais. As ocupações em faixas de domínio de rodovias federais também são permitidas, e elas vieram a ser regulamentadas pela Resolução 9 de 2020 do DENIT, que determinou procedimentos para a permissão de usos nesses espaços, os quais estão sujeitos à emissão de um termo de permissão especial de uso. De acordo com o artigo 4º da Resolução 9 de 2020, toda e qualquer ocupação da faixa de domínio de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem ônus, deverá ter seu respectivo termo de permissão especial de uso, com a expressa indicação daquela que se tornará a permissionária e estar em conformidade com a Lei 6766 de 79 e com o disposto na Lei Municipal de Uso do Solo da região. O termo de permissão especial de uso funciona como uma autorização precária de uso na faixa de domínio e tem validade de 10 anos, sendo que as edificações que não tenham termo de permissão especial de uso ficam sujeitas a remoções e multas. É importante notar, nesse caso, que o domínio da área continua sendo da União e os moradores apenas obtêm a permissão para usar aquele espaço. Ou seja, o termo de permissão especial de uso não funciona como instrumento de regularização fundiária, ele funciona meramente como uma permissão para a utilização daquele espaço. Bem, avançando agora para o caso dos linhões de alta tensão de energia elétrica. As faixas de linhões de alta tensão de energia elétrica são áreas com limitações de ocupação devido à necessidade de espaços para a manutenção da infraestrutura e também para apresentarem situações de risco por conta da tensão de energia elétrica. As extensões das faixas nas margens de linhões são definidas pelas concessionárias de energia elétrica de cada local, seguindo o que é disposto na NBR 5422, que é a norma para projetos de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica. E, de forma geral, essas faixas variam de acordo com a tensão transmitida. Assim, quanto maior for a tensão da energia elétrica, maior a faixa de passagem exigida. Nesse caso, a gente também trata de duas faixas. Uma delas é a faixa de passagem e a outra é a faixa de segurança.
A faixa de passagem pode ser definida como sendo a faixa de terra ao longo do eixo da linha aérea de subtransmissão e transmissão, podendo ser de domínio ou de servidão, cuja largura deve ser no mínimo igual à da faixa de segurança. Já a faixa de segurança é a faixa de terra ao longo do eixo da linha aérea de subtransmissão e transmissão, necessária para garantir seu bom desempenho, a segurança das instalações e de terceiros. É importante notar que essas faixas se sobrepõem uma à outra, uma vez que a largura da faixa de passagem deve ser pelo menos igual à largura da faixa de segurança. A faixa de passagem pode ser de domínio ou de servidão. Sendo de domínio da concessionária, a área é declarada como sendo de utilidade pública. Por outro lado, sendo de servidão, a área permanece de propriedade de terceiros, mas com restrições de uso, pois a concessionária adquire direito de passagem da linha e de livre acesso às suas instalações. Dessa forma, em uma situação prática de REURB em área que englobe linhões de alta tensão de energia elétrica, é desejável que já na etapa do diagnóstico preliminar se identifique essa infraestrutura como sendo uma situação de risco que futuramente vai demandar medidas para adequação de desconformidade. Posteriormente, para a elaboração do projeto urbanístico, deve-se contatar a concessionária de energia elétrica local, a fim de identificar qual a tensão da rede elétrica, bem como qual a dimensão da faixa de passagem exigida para cada lado do eixo da linha de transmissão. Esse contato pode ser realizado via ofício, contendo o mapa do assentamento com a indicação das coordenadas geográficas do mesmo. De posse das informações prestadas pela concessionária, a elaboração do projeto urbanístico vai precisar contar com a participação de um engenheiro elétrico para avaliar a possibilidade da manutenção da ocupação no local, mediante a indicação de ações para a mitigação de risco. Caso isso seja possível, de acordo com a avaliação feita, pode-se entrar em contato com a concessionária de energia elétrica novamente, solicitando a flexibilização do tamanho da faixa de segurança, tendo em vista se tratar de uma urbanização de interesse social. Caso seja necessário remanejar a população, vai ser preciso prever soluções para a realocação da população, bem como para o isolamento da faixa de segurança, evitando novas ocupações. Isso pode ser realizado com a criação de um canteiro central e a instalação de vias marginais que englobem a largura total da faixa de segurança. Agora vamos tratar dos dutos de água e esgoto. Assim como para os linhões de energia elétrica, nos casos de dutos de água e esgoto, é a concessionária desses serviços que define a largura das faixas que margeiam as tubulações, a qual varia de acordo com o diâmetro dessas tubulações. A faixa vai ser definida sob a forma de servidão ou, em casos excepcionais, sob a forma de desapropriação. Normalmente, as concessionárias dão preferência para um sistema de servidão, ou seja, a propriedade permanece sendo de terceiros e a concessionária adquire o direito de utilizar aquela área. Assim como no caso anterior, a passagem de dutos deve ser identificada já no diagnóstico preliminar e, posteriormente, deve-se contatar a concessionária para solicitar a definição da largura exigida para as faixas. A participação de um engenheiro sanitarista na elaboração do projeto é desejável para se avaliar a mitigação de riscos, bem como a possibilidade de se flexibilizar as normas da concessionária. Por fim, temos os casos dos lixões e aterros sanitários. As ocupações em áreas de lixões e aterros sanitários apresentam uma série de riscos, uma vez que, durante o seu funcionamento e mesmo após a sua desativação, o depósito de resíduos sólidos prejudica a estabilidade do solo e permanece liberando gases, que podem ocasionar incêndios e explosões. Algumas pesquisas indicam que, mesmo 20 anos após terem sido desativados, alguns aterros sanitários permanecem liberando chorume e gás metano em função da decomposição do lixo, e assim continuam gerando contaminação. Por outro lado, é sabido também que cada aterro sanitário apresenta suas peculiaridades. De forma geral, é indicado que em procedimentos de REURB que englobem áreas de lixões e aterros sanitários, conte-se com a análise do Corpo de Bombeiros para verificar o risco de ocorrer incêndios e explosões. Também é desejável que o procedimento conte com a participação de um profissional de engenharia sanitária, que deve avaliar a possibilidade de se consolidar ou não a ocupação naquele local, tendo em vista a adoção de soluções, como a canalização do gás metano, para mitigar os riscos de incêndio. É necessário atentar também para soluções para a estabilização do solo, uma vez que o processo de acomodação dos resíduos sólidos ao longo do tempo gera movimentações de terra que podem causar danos estruturais às moradias. Bem, se após as análises feitas se constatar que a ocupação na área realmente não é recomendada, é possível reintegrar a área do aterro sanitário à paisagem por meio da revegetação e da reabilitação da área para usos de lazer, por exemplo. Destaca-se, por fim, que não existe legislação federal que trate sobre distâncias mínimas entre lixões ou aterros sanitários e aglomerações urbanas. Porém, a NBR 10157
que trata de projetos de resíduos sólidos, recomenda que a distância mínima entre a área útil do aterro e núcleos urbanos não seja inferior a 500 metros. Além disso, cada município e estado podem tratar sobre tal assunto em legislação específica. Bom, por hoje é só. Obrigada e até a próxima.